Olá pessoal, bom dia! Sejam bem-vindos ao segundo dia do podcast da FAEX Energy, a feira de energias renováveis, referência no sul do Brasil, aqui em Xanxerê, Santa Catarina, com o apoio da ASICS e da APESC. E ontem tivemos grandes participações aqui no nosso podcast, falamos com vários especialistas e hoje não será diferente, já estamos aqui iniciando o nosso segundo dia e com uma presença ilustre aqui do presidente da APESC, deixa eu ler o nome dele certinho, Pablo Cupani Carena, isso, né, Pablo? É isso, exatamente. Seja sim. muito bem-vindo. Muito obrigado. Estamos aqui à disposição para a gente poder conversar sobre vários assuntos e tentar tirar dúvidas ou no bate-papo trazer um pouquinho de informação. Muito legal. Bom, para a gente iniciar o assunto, eu queria que você me contasse como que está a expectativa para os próximos dias, para hoje e para amanhã, e o que você achou de ontem da feira. A nossa visão, a nossa expectativa é a melhor possível, né? A feira tem sido um grande sucesso nesse primeiro dia, começando agora o segundo dia, mas basta ver que o espaço aqui da feira está completamente tomado. A gente tem fila de mais de 15 expositores que queriam stands e não conseguiram vir. Então a gente considera que pelo volume, pela movimentação, pela quantidade de pessoas, as palestras de altíssimo nível, com muita informação, com muita novidade, com muita gente circulando, da nossa ainda avaliação preliminar, porque a gente vai esperar terminar os 3 dias para depois a gente se reunir e conversar, um sucesso completo até agora. Temos certeza que esses próximos 2 dias vão continuar sendo assim. E aqui eu aproveito para destacar essa parceria entre a APESC e a ASICS, né? A Associação Comercial e Industrial de Xanxerê e a Associação dos Produtores de Energia de Santa Catarina. Tem sido uma parceria de muito sucesso com a equipe toda, com o presidente Romeu da ASICS, com a Irene, que foi a idealizadora da FAEX do ano passado, toda a grande equipe que eles têm nas comissões, o pessoal da APESC, a Elisa, que é a vice-presidente, trabalhou muitíssimo, vem trabalhando muitíssimo nessa feira, faz um trabalho brilhante lá na APESC e mais outras tantas pessoas que têm se envolvido. Então, só nossa gratidão, nosso reconhecimento, parabenizar pela organização, pela estrutura e por tudo está indo tão bem até agora. Então, nossa avaliação até o presente momento é de bastante sucesso da feira. E apesar de chuvas, de impossibilidades de pessoas que gostariam de estar aqui, né? E mesmo assim a feira está muito bonita, muito movimentada. Muita chuva, a gente sabe que traz transtornos. Muitas pessoas que circulam pela feira também são proprietários de usinas, então, quer queira ou quer não, também estão com um olho um pouco na situação das barragens, no volume dos rios, traz, digamos, esse contexto de mais cuidado, mas apesar da chuva, a gente pode dizer que isso não afetou aí o bom andamento da feira. Excelente. As cotas de proteção das usinas, as TR1000, estão sendo testadas, né? Com certeza, sim. Pablo, gostaria que você contasse um pouco da atuação da APESC, como que é o cenário aqui de Santa Catarina para os produtores de energia e o contexto que esses produtores vivem hoje. Santa Catarina tem uma particularidade muito grande, que é ter uma cadeia produtiva muito desenvolvida no setor de energias renováveis, especialmente na hídrica. É um estado da federação que, apesar de ter uma pequena área, somos 1,1% do país, mas somos muito desenvolvidos. Somos o 6º maior PIB do país. E a gente tem uma indústria muito diversificada. Como estado, né? A gente tem as regiões bem marcadas, no litoral a gente tem muitas empresas de tecnologia, tem a economia associada ao turismo, às praias, mas na região norte a gente tem bastante indústria têxtil, muita indústria metal-mecânica, depois a gente tem no Planalto as papeleiras, o agronegócio, na região oeste muito forte também o agronegócio, que responde por cerca de 30% do PIB, região sul com as cerâmicas e com a parte de carvão, mas a gente verifica que dentro dessa diversidade que tem em Santa Catarina, tem um nicho muito bem desenvolvido de tudo que é fornecimento para a indústria de geração de energia. Então a gente tem aqui
uma série de empresas que fazem projetos de usinas hidrelétricas, consultorias ambientais, que são uma parte importante do processo, projetistas, engenharia do proprietário, fabricantes de todos os equipamentos. A gente tem fabricantes de turbina, fabricantes de comportas, fabricantes de ponte rolante, geradores, painéis elétricos, transformadores, e depois a gente tem a parte de serviços, as empreiteiras de construção civil, todo o sistema de comissionamento, proteção, enfim, medição, proteção. O que a gente tem, assim, com muita tranquilidade, é a condição de construir uma usina somente com fornecedores catarinenses. E Xanxerê, nesse ponto, ainda se destaca porque aqui também é um polo muito desenvolvido, com uma quantidade enorme desses fornecedores aqui em Xanxerê. Então, Santa Catarina tem, até por conta de uma herança histórica, da própria colonização, uma influência muito grande alemã e italiana, e esses primeiros colonizadores, século XIX, século XX, que vieram trabalhar aqui em Santa Catarina, muitos deles trouxeram ou o conhecimento ou a tecnologia, mais rudimentar em alguns casos, com as rodas d'água iniciando a transformação da energia mecânica dos rios para movimentar uma carpintaria, algum trabalho mais mecânico, mas depois, ao longo dos anos, também desenvolvendo isso já para o setor de geração de energia, também trazendo contatos que se tinham com a Europa, com empresas europeias, e a partir dessa própria colonização se deu também esse desenvolvimento do setor de tudo que é energia hidráulica. Então, a gente tem as primeiras usinas hidrelétricas aqui em Santa Catarina. A primeira usina é a usina Piraí, em Joinville, 1908. Foi a primeira usina, ela opera até hoje, ininterruptamente. Hoje ela está 100% automatizada. É uma usina administrada pela Celesc, da Celesc. 1908. Depois a gente teve, em 1910, a usina Maruim, em São José, que foi a primeira fonte de energia da Grande Florianópolis. Depois a gente teve a usina Salto Weisbach, em Blumenau, 1914. Depois a gente teve em São Lourenço, em Mafra, 1912. Então, já no início do século XX, cada região foi se desenvolvendo com as suas primeiras usinas, primeiramente de forma isolada, os sistemas eram isolados, e depois, com o passar dos anos, na década de 50 e 60, com uma expansão bastante mais forte do que é o sistema interligado, passou a fazer parte de uma malha interligada em Santa Catarina. Então, essas usinas que eu citei, inclusive, elas estão todas em operação ainda. A energia hidráulica tem essa característica de robustez. Ela dura décadas, séculos. Basta fazer as manutenções, as automações necessárias, alguma troca de componente ou outra, mas ela não é uma usina que tem uma vida útil determinada. Ela pode durar dezenas de anos, centenas de anos. Com alguma troca de equipamento, com algum retrofit, com alguma atualização, mas o básico, que é ter um reservatório, uma tomada d'água e uma máquina que gira a partir de uma máquina, de uma turbina girante, isso é algo que praticamente não se esgota. Então, a nossa origem de hidrelétrica tem muito da nossa colonização como Estado, e que trouxe essa condição de desenvolvimento para Santa Catarina, e que hoje a gente espera que continue crescendo e impulsionando, gerando emprego, renda, desenvolvimento econômico a partir da energia limpa, sem o uso do que é condenado no mundo inteiro, que é o carvão, que é o carbono. Então, a gente já tem uma matriz fortemente descarbonizada no Brasil. E isso é um ponto bastante interessante. Muito bom, Pablo. Você falou sobre o potencial, né, de Santa Catarina e do quanto de usinas nós temos aqui. A gente sabe que para implantação de uma usina hidrelétrica a gente precisa de algumas condições, né? Vazão, queda, diferença de elevação. E qual é o potencial que ainda há de ser explorado aqui em Santa Catarina? Então, tanto PCHs, e aí a gente fala de inventários hidrelétricos que precisam ser feitos para detectar esses potenciais, quanto as menores também, as CGHs, né, que são usinas que vão trabalhar aí a fio d'água ou apenas com um desvio, né, já possibilitando aí uma geração de energia. Sim, aquilo que é inventariado como PCH, e que depois a ANEEL e a União têm um rito de outorga, de entregar uma concessão para a usina, na ANEEL a gente tem cerca de 2.000, um pouco mais de 2.000 megawatts já em estudo, que a ANEEL chama de usinas em estudo.
A gente tem em operação, Santa Catarina é o estado da federação que mais tem pequenas centrais elétricas em operação. Entre CGHs e PSH são 243, com algo próximo a 900 megawatts de potência instalada. A gente tem em estudo na ANEEL cerca de 2.000 megawatts ainda. 2.000 megawatts, ou 2 gigawatts em estudo. E a gente tem uma quantidade indefinida de usinas que são pequenininhas e que não fazem parte dos estudos da ANEEL, que são as CGHs, que só precisam de um registro. Então ali a gente pode tranquilamente estimar mais algumas centenas de megawatts. Então a gente tem por baixo em Santa Catarina alguma coisa de 2 a 3 gigawatts ainda a serem explorados em termos de usinas de maior porte e usinas pequenininhas, né? Então, Nossa, pelo menos coisa. é um potencial bem grande ainda, assim. Muita coisa. E a gente entra na próxima etapa, que é a mais desafiadora, que é o processo de licenciamento, né? Esse é acho que o ponto que mais impacta na hora do investidor tomar a sua decisão de investir ou não em uma PCH. Aqui em Santa Catarina, como está esse processo de licenciamento? As usinas estão saindo? Há algumas que têm... Porque assim, ontem eu estava conversando com o presidente da GPCH, lá do Rio Grande do Sul, e lá eles têm um mapa, né? Sim. Eles têm um mapa que eles já sabem exatamente onde que vai sair o licenciamento, onde que não vai. Tem um ali que fica no meio termo, né? Sim. Pode sair como pode não sair. Mas em Santa Catarina, a gente tem essa perspectiva? A gente não tem tão mapeado quanto o Rio Grande do Sul, que tem um código de cores no Rio Grande do Sul. Aquilo que já é em área vermelha, porque ali não tem como licenciar. Sim. É verde mais tranquilo e amarelo com alguma análise a mais. Aqui em Santa Catarina a gente não tem digamos, esse mapeamento, né? A gente tem o órgão ambiental, que é o IMA, que é o responsável pelo licenciamento. A doutora Sheila tem nos atendido muito bem. O Capelari muito bem também. A equipe técnica do IMA sempre nos recebe de uma forma muito positiva. Mas é um rito que a gente tem que ter consciência que ele não é um rito rápido, né? Não é um rito rápido. É um processo lento. Então, eu registro aqui todas as tratativas muito positivas com a doutora Sheila, com o Capelari, com toda a equipe do IMA, mas a gente tem que ter consciência que o IMA tem uma fila grande de processos. São processos que tomam bastante tempo de análise. Então, o licenciamento é sim um ponto de atenção para o investidor, porque se ele puder se cercar de informações prévias, para ele não ficar sabendo mais na frente que vai ter dificuldade para licenciar, o importante é que ele tenha pelo menos uma análise de viabilidade bem feita. Antes de entrar com a documentação no IMA, ele ter uma boa consultoria para que ele diga, olha, vai demorar, mas é possível licenciar. Isso é uma situação. Ou outra, que ele já saiba de antemão que pode ter mais dificuldades. Então tem questões onde tem beleza cênica envolvida, cachoeiras, ou onde tem terras que tem parte de terras indígenas, ou quando tem muitas áreas de preservação ambiental. É importante que o empreendedor se cerque pelo menos de uma boa análise de viabilidade prévia. Se na análise de viabilidade já saírem situações difíceis, o empreendedor tem que saber que é algo Liga o sinal de alerta. Liga o sinal de alerta. Se é algo que tenha mais viabilidade, aí ele tem que entrar na fila e seguir o rito no IMA, que é realmente um rito que toma o seu tempo, porque o volume de processo é muito grande lá no órgão também. Excelente. Então, Pablo, a gente falou sobre PCHs, falamos um pouco de CGHs, agora a destinação final dessa energia. Ela vai ser comercializada no Mercado Livre. Hoje, leilões, a gente não está tendo demanda de leilões, né? Falamos bastante sobre contratação das distribuidoras, então acredito que processos que não vão ser tão comuns. Mas para geração distribuída também é uma solução, né? Para CGHs, obviamente. O que você tem visto assim de maiores destinações e até análises de viabilidade que fazem mais sentido para o investidor hoje? A questão digamos, do quanto a energia está valendo no mercado é algo cíclico também, que oscila. Certeza. Então a gente hoje tem uma foto de sobra de energia. Ao haver sobra de energia e também uma condição hidrológica favorável, a gente sabe que o preço está baixo, vamos dizer assim, né, para um produtor independente de energia. Mas a gente também tem que ter consciência que o investidor que procura o seu capital, aplicar seu capital numa usina,
a gente imagina que ele está olhando o longo prazo. Sim, você comentou agora usinas seculares, né? Seculares, a gente tem usinas seculares. Então, assim, a gente imagina que o empreendedor também procure um conforto no seu investimento de longo prazo. E no longo prazo é bem provável que os preços de energia oscilem também. Vai ter épocas de energia mais cara e épocas de energia mais barata. Isso também depende da própria economia brasileira. À medida que o PIB e a economia se desenvolvem, naturalmente tem uma relação direta entre o desenvolvimento da economia e a necessidade de mais energia elétrica. Então, é uma condição que hoje realmente há sobra de energia e o preço é um preço baixo. Mas é algo que provavelmente não vai se manter assim por anos, né? Então, a gente imagina que isso deve mudar em algum momento. Ao mesmo tempo que existem ainda as possibilidades de vender energia como geração distribuída, em algumas situações, que é uma modalidade que a ANEEL permite, usando os dispositivos de mini geração, micro e mini, mas num porte maior, mini geração, onde existe uma tratativa comercial diferente com o consumidor e ele pode ter um preço melhor pela sua energia. E também existe o autoprodutor de energia, que são empresas maiores, que a gente viu movimentos grandes, até recentes, de usinas aqui em Santa Catarina de grande porte, de 140 megawatts, como é a Quebra-Queixo, ter sido adquirido por um grupo empresarial muito grande que usa essa energia para seu próprio processo. Então, aquelas empresas que são eletrointensivas, ou seja, que usam muita energia elétrica, sempre podem ter na conta a vantajosidade de ter uma usina para ela, para ter uma operação dentro do seu grupo e não precisar comprar energia no Mercado Livre. Essa independência energética certamente faz parte de uma estratégia também saudável de negócio, né? Então, o que a gente pode dizer é que realmente a foto de hoje, nesse momento que é outubro de 2023, a gente tem sobra de energia e um preço baixo de energia. Mas que a gente imagina que isso, em algum momento, possa ter uma outra condição também. Quem iria imaginar que uma crise hídrica como a que aconteceu recentemente iria acontecer, né? Então, é muito imprevisível. Se tem uma coisa que a gente não pode prever é o clima. Essas variações climáticas são realmente indefinidas, né? O clima é um fator preponderante em todos os aspectos. Por óbvio, para gerar energia, o clima é uma influência grande. A gente tem tido uma condição de seca na região amazônica, que também é uma condição atípica. Então, todos esses fatores, a economia combinado com o clima, tornam qualquer análise uma análise de cenário, mas não uma certeza, né? A gente pode fazer centenas ou milhares de cenários. Se chover, se tiver sol. Claro que se tiver sol, outras fontes podem atuar, como a usina fotovoltaica. Isso significa água guardada em reservatório. É uma conta complexa de se fazer, mas que é muito difícil para a gente poder fazer uma previsão de futuro. O que a gente pode dizer, sem medo de errar, se o Brasil entrar numa rota de desenvolvimento econômico e começar a economia a crescer mais significativamente, com certeza a gente vai ter uma demanda de energia maior e a gente vai ter um preço de energia diferente também. Com certeza. Pablo, para finalizar aqui, gostaria que você desse uma perspectiva sobre Você trabalhou muitos anos na Celesc, né? Nossa distribuidora aqui de Santa Catarina, né? Hoje você também é o assistente técnico lá na Celesc, né? Tem a presidência desse cargo. Sim, ocupo desde o início desse ano o cargo de assistente técnico do presidente. Legal. Eu estou na Celesc já faz mais de 16 anos, um pouco mais. Eu já ocupei várias funções dentro da Celesc. Muito tempo vinculado à parte de geração de energia, com as conexões de usinas. Eu já ocupei o cargo de diretor de geração durante 3 anos e meio. Eu pude acompanhar e acelerar alguns investimentos grandes aqui na região, por exemplo, a usina Celso Ramos, aqui no município de Faxinal dos Guedes, que a gente ampliou em 2021, saindo de 5,6 megawatts para 13,9 megawatts, foi um investimento de 40 milhões de reais, com todos os componentes comprados em Santa Catarina, todos eles. Olha só. Então, a gente tem casos muito interessantes. Agora a gente está com ampliação, a reativação da usina Maruim em São José. A gente que está em obras, deve estar início do ano que vem, lá para março, abril, concluída. A gente tem a usina Salto em Blumenau em processo de outorga na ANEEL. Em breve a gente espera iniciar também as obras, licitar as obras. Então eu já ocupei várias posições dentro da Celesc.
E a Celesc tem também se destacado por um plano de investimentos bastante arrojado, né? Em tudo que é sistema elétrico. Então a gente tem procurado na Celesc trazer cada vez mais qualidade de energia para o consumidor, cada vez menos interrupções, aqueles famosos indicadores que muitos conhecem, que o DEC, o FEC, a duração média e a frequência média das interrupções, tem caído de forma bastante significativa. Então quanto menos falta luz, evidentemente melhor. E a gente também, como empresa, analisa também a possibilidade desse cenário varejista que vai se abrir. A gente tem o Grupo A partir de 1º de janeiro, já a partir do decreto da portaria do Ministério das Minas e Energia consolidado, mas existe um PL, um projeto de lei, o 414, que também ninguém sabe ao certo em que pé que anda, se vai andar ou se não vai andar, mas o que a gente, conversando com muita gente do setor, intui é que tarde ou cedo o mercado brasileiro ele vai estar aberto. Então a Celesc espera também poder estar pronta para esse novo mercado no momento oportuno. Eu ia comentar agora que a Celesc é uma distribuidora que a gente vê que tem uma rede preparada, né? Porque várias distribuidoras enfrentam problemas de conexão de usinas ou até essa questão de inversão de fluxo. E aqui na Celesc a gente não vê ainda esse tipo de problema, né? Então se vê que é uma rede bem estruturada. A gente tem também esse tipo de problema, não sei se talvez na mesma proporção que outros distribuidores da federação, mas a gente entende que também é um volume gigantesco de consultas de acesso, são milhares de consultas. Sim. E o sistema, ele foi todo ele, não só em Santa Catarina, mas no Brasil e no mundo, ele foi projetado para atender a carga de energia e não usinas. Então é natural que em algumas situações aconteçam inversões de fluxo. E pela regra da ANEEL, agora, no caso de geração distribuída, essa situação não é mais aceita. Então, a gente até entende que algumas conexões acabam ficando ou caras, ou longas, ou inviáveis, mas é também porque muitas vezes o sistema elétrico ele foi acompanhando a carga e a usina está muito longe, está muito distante. Então a gente reconhece e agora a empresa tem tentado investir para tentar superar todos os desafios e as dificuldades e está sempre bem avaliado pelo consumidor, que é o propósito da Celesc. É um jogo de prazo, né? Esse equilíbrio de todos os lados. Pablo, muito obrigada pela sua participação aqui, agregou muito valor para o nosso podcast. Sinta-se convidado para estar novamente ano que vem, né, com o apoio da PESC, e obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o espaço, para mim é um prazer estar aqui conversando e tirando dúvidas, e eu estou sempre à disposição, a hora que quiserem conversar, que precisarem de qualquer informação, a gente está sempre disponível. Obrigada. Muito obrigado. Pessoal, obrigada por acompanharem o nosso primeiro episódio de hoje. Nos vemos daqui a pouco novamente. Até já.